todos, estamos de volta com mais um Pod Multiplica, né? E o nosso episódio de hoje é Vivência e Boas Práticas do Professor Multiplicador no programa. Estou aqui ao meu lado com o professor Carlos Augusto Souza, da escola Professor José Roberto Fribolin, que é uma PEI da Guarulhos Sul, tá? Bem-vindo, Carlos. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu de estar aqui com você, imagina, hein? Hoje nós vamos ter uma conversa bem produtiva, né? Ele é um professor que já está na rede estadual há 6 anos, tá? Já foi professor multiplicador no nosso programa aqui da URI Guarulhos Sul, desde 2024, né? E foi um professor destaque também, viu, gente? Do professor multiplicador também. Foi muito bom, o destaque foi muito legal, foi muito bem recebido, e até hoje eu falo sobre isso. É uma honra. Que bom. Então vamos lá, Carlos, para começar nosso dia, né, nossa conversa. Eu queria saber o que torna uma formação verdadeiramente significativa para o professor. Para o professor, é significativo quando o estudante, ele entende. Agora, o entender tem várias vertentes, né? Aí você fala assim, como assim várias vertentes, professor? A gente tem um objetivo, a gente tem as habilidades, mas o entendimento, ele pode vir de várias outras vertentes, produzindo um resultado que se assemelhe ao que eu estou ensinando. Resumindo, que ele aprenda. Que ele aprenda que pelo menos, não deu para pegar todo o conteúdo, a gente sabe a realidade da nossa sala de aulas hoje. Não deu para pegar tudo, mas que pelo menos ele saia dali. E isso eu aprendi muito agora com o FAP, de que como você leva esse conhecimento pro seu estudante. Será que ele está entendendo? Será que ele entendeu o que você falou? Será que você está falando a linguagem dele? E aí eu fiz essa pergunta para mim mesmo, esses dias. Eu falei assim, gente, qual que é a verdadeira alegria minha de dar? Porque se eu estou dando aula hoje, é porque muita coisa aconteceu no passado. É porque eu estou aqui com muita luta, como diz um amigo meu, interna, externa. Então, eu respondendo a sua pergunta diretamente, a aula ela tem que ser significativa. Mas para isso a gente paga um preço também. A gente tem que ter uma formação bem robusta. Senão, ela não vai... Se você se pegar das maneiras... Tem um professor da faculdade, uma vez falou bem para mim, eu dou a mesma aula há 20 anos. Aí eu olhei, então quer dizer que essa aula que está me dando há 20 anos até entendeu? Então eu estou certo no meu pensamento aqui. Não, é diferente. Tem que ser diferente. Essa é a minha resposta. O professor, ele tem que... a aula, para significar, ela tem que atender o conhecimento. Algum conhecimento tem que sair dali. Sim. E essas minhas experiências com o ensino médio, com o ensino fundamental, e até mesmo com o EJA, ele vem nisso. Tem que ter um significado, porque senão fica bem distante, né? Sim. Aí você pode perguntar várias outras coisas. Por que tem que ter um significado? Mas é difícil. Quem disse que a vida é fácil? Sim. Né? É difícil, mas a gente que gosta dali, correndo atrás. Então, uma formação essencial seria você sair com algum aprendizado dali. Exato. Né, trazer algo que agregue ao seu conhecimento. Exato. Porque, senão, eu costumo dizer, eu dei aula de projeto de vida, que eu acho que é uma das matérias, é uma das disciplinas mais importantes e que não é levado muito a sério por algumas pessoas. Se você explicar ao seu estudante o que ele está fazendo na escola, se ele entender o que ele faz na escola, você pode ter certeza, a situação não vai mudar do dia para a noite, mas já vai começar a mudar. Sim, verdade, Carlos. Continuando aqui, né, nosso bate-papo, Carlos, quais características você considera essencial em um professor que busca desenvolvimento contínuo em sua prática profissional? Estudar sempre. Tem uma frase, e a gente vê, isso tem muito a ver com o Multiplica, que não é que eu deteste, mas eu tenho um pouco de afastamento dela. Até estava conversando com a Rô sobre o seguinte: eu tenho domínio de tal assunto, de tal disciplina. A gente não tem domínio de nada, gente.
Tem um autor, o Mesaros, que ele fala muito bem sobre isso. Ele morreu há pouco tempo. E fala bem assim, da importância de você estudar. Aprender, né? Você aprende na hora que você nasce até onde você morre. Então, a principal característica é você continuar estudando. Eu achava, há 6 anos atrás, que eu estava certo em determinado assunto. Hoje eu vi que esse assunto não é mais o que eu busco. Porque se você não... As coisas no mundo que a gente vive, as coisas estão acontecendo assim. Então, uma das principais é você... São 2 que eu carrego. É você estudar, ter sempre essa formação continuada. Mas não no vazio. Não é que a formação continuada que você fala bem assim, eu estou fazendo tal curso. Aí você vai lá, a gente critica o aluno e faz igual, né? Não é. É para você estudar, criar um método, tirar um tempo para você. Ou seja, né, utilizar aquele momento de estudo. Exato, para estudar. Para focar mesmo no seu aprendizado, exatamente. né? Porque aí você vê outros, e vê os outros também, Sim. tá? Ver os outros colegas, entender melhor. Pô, mas não é que esse menino pensa melhor. Aprender até com seus alunos. Sim. Estudantes. Porque, gente, hoje a gente vive numa sociedade da informação. Boa ou ruim, tá ali a informação. Às vezes não é aquela informação precisa, e às vezes até confundem o que é a informação. Sim. Mas e por isso que nós professores, temos que entender o nosso estudante para poder colocar isso. Isso para mim é essencial. A formação continuada, que muitas das vezes não é aquela... não é que não precise, mas com você. Você tem aquele prazer de ler, de entender e de se programar. E outra coisa, se afastar de uma certa hierarquia. Vamos dizer, eu sou... Não, você é estudante também, professor. Você estuda. Que mais que a gente estuda, gente? Exatamente. A gente lê, a gente conversa. Então, da sua pergunta, eu acho que o primordial é você sempre se atualizar. Eu, por exemplo, aos 50 anos, tinha horror à informática. Hoje vejo a informática como a minha aliada. Fui muito criticado por isso. Não, mas por quê? Gente, mas vem cá, você estudou isso daqui? Ou você está falando de um comentário geral? Sim. Porque a máquina vai roubar? Tivemos a mesma coisa no século passado, em séculos passados, falando da Revolução Industrial. Sim. E não roubou nada. Mas por quê? Porque a gente se aprimorou. Lógico, gente, isso não é generalizado, né? Mas, de acordo com a sua pergunta, é a formação continuada. Sim. E essa formação continuada pode ser do jeito que você achar que tem que ser, que você aprender. E o programa Multiplica, né, Carlos? Que você participa desde 2024, Exato. Ele tem essa essência, né? A troca entre pares, a rede protagonizando a rede, né? A gente focado ali mesmo naquele momento de estudo, né? Todo mundo ali trazendo as suas contribuições, seus pontos de vista, né? E é bem importante nas pautas. Isso que me move. Porque o Multiplica assim quando eu entrei, assim que eu teve o programa, eu fiquei apaixonado pelo programa. Mas eu já sabe, meu Deus, um dia, quem sabe, talvez, todavia. E aí eu falei assim, gente, esse é o eixo que eu gostaria de participar. Por quê? Eu falo isso com os meus cursistas. É um momento nosso, mas não é um momento para você chegar e falar tudo que a gente escuta de tóxico em vários lugares. É um momento para a gente ter prazer. Prazer de discutir, de ver qual a técnica que funciona, as boas práticas, que a boa prática ela não funciona de um dia para a noite. Exatamente. Tem todo o processo. Às vezes essa boa prática no início não vai ser tão boa assim, mas ela vai se tornar. Vai se tornar. Vai sim. E por isso que eu falo, gente, calma. Muita calma, porque é assim, mas como que eu vou fazer? Vamos deixar a gente sabe que nós temos problema. E não é só aqui. Sim. O problema vai existir. E nós estamos aqui para poder tirar o problema. Porque senão não teria sentido. Sim. Entendeu? Tinha uma professora minha que falava isso. Foco na solução, né, Carlos? Foco na solução, porque o problema já existe. Sim.
Você vai ter que trabalhar com ele. Então, em nenhum momento eu estou dizendo que seja fácil. Sim. Mas quando você vence, ou pelo menos se sente que o seu trabalho foi cumprido, você fica numa felicidade muito grande. Exatamente. E é tão bom, né, quando a gente ouve práticas que deram certo de professores, né, e também aquelas práticas que não deram tão certo. Exato. Que a gente pode aprimorar, a gente vai trazer aí quais considerações podem ser alterações, né, para ser feitas. Então isso ajuda bastante um professor. Ajuda, e eles, os meus cursistas, sempre fizeram isso, trazendo a prática, e você fala, gente, o que aconteceu com você nessa situação? Sim. Viu, aconteceu a mesma coisa comigo. Mas se a gente trocasse, então? Exatamente. Fizesse uma outra coisa. Sim. Aí, às vezes, não dava, mas às vezes dava. E é assim. Mas se você for ver, a vida é assim, A vida né? é assim, exatamente. A vida é assim. Só que a gente esquece, né? A gente tem que lembrar de vez em quando. E por isso que o Multiplica chama a gente nisso. Agora a gente vai entrar num assunto aqui que eu percebi, né? O carinho que você teve ao longo dessa edição. Como foi para você trabalhar com o tema aluno monitor? Olha, fiquei até arrepiado. Mas assim, primeiro, eu sempre achei que o Multiplica, para fechar, ele tinha que botar os monitores. Tinha que botar, não sabia, não tinha essa nomenclatura ainda, não existia no projeto. Sim. Tinha que botar o estudante também. Aí eu ia fechar, não de término, mas ia fechar um projeto. Sim. Que a gente trabalha para eles. Para nós, temos uma formação para poder entregar o melhor nosso. Sim. E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei, nossa. E agora, né, cara? E agora? Primeiro bateu o medo. Sim. Não vou negar. O medo, assim, aquele medo de mudança, entender como que, sabe, de uma excitação, assim, de querer, meu Deus, o que vai acontecer, uma ansiedade, de como que eu vou abrir, porque é diferente. É diferente e ao mesmo tempo igual. Mas é diferente porque você tem que dar uma atenção maior, porque são estudantes. Sim. A gente não pode esquecer que eles são estudantes. Sim. Porque em alguns momentos, eu falo com eles mesmo, quando eu estava na formação, eu falo assim, olha, vocês não são ajudantes, vocês são monitores. Lógico, porque o ajudante daquela maneira pejorativa, sabe? Sim. Vocês são monitores e vocês estão aqui com habilidades que nós encontramos em vocês que são maravilhosas para o ensino. Olha, você valorizar isso. Gente, foi uma experiência fantástica. No mundo que a gente vive, e todos nós professores sabemos disso, onde que a educação está se posta de lado, isso é histórico, mas hoje, com todo respeito aos influencers e todos mais, todo mundo quer ser professor sem, às vezes, ter a capacidade. Todo mundo pode ser, mas nós estudamos para estar ali, a gente batalha, tem formação continuada. Sim. Então, quando eu vi aquelas carinhas ali, com um repertório de deixar inveja a qualquer professor, eu falei, meu Deus, eu tô até intimidado, eu tô até meio assim com vocês, porque eu aprendi muito com eles. Muito. O Multiplica ter trago os nossos estudantes, ter identificado neles essa habilidade. Potencialidades, né? Essa potencialidade. E são benéficos, cobram, mas assim, como as pautas vieram, teve uma pauta que foi maravilhosa, que eu até depois botei um exercício para eles, assim, que era uma pedra, que era porque eles são entre eles, são pagos, né? Sim. A pedra seria o monitorando. E eu seria o monitor. Certo. Como que eu vou quebrar essa pedra? Porque muitos deram certo de cara. Já chegou, já pediu e tal. E muitos achavam, como assim ele vai me ajudar? Ele é mesmo que eu. E foi aí que eu ganhei. Foi só, olha, vocês são todos iguais e somos todos. Mas que uns têm uma dificuldade e outros não. Eu tenho dificuldade em várias questões de exatas. E eu preciso de ajuda.
Sim. E a mesma coisa com vocês. Vocês podem ajudar e vocês têm que ser sempre dessa maneira. Eu não vou falar humilde, mas eu vou falar empático. Você tem empatia, você ali. Porque também, para não criar esse conceito de que monitor dá resposta. Sim. Isso não existe. E eu todas as minhas formações, a gente frisava muito isso, né? E eles pegavam, eles compraram a ideia. Olha só. Para quem não sabe, gente, essa é a primeira edição, né, 2026.1, que nós tivemos o tema Aluno Monitor. Tá? Era novidade no programa e o Carlos atuou à frente de 4 turmas, né, Carlos? 4 turmas. E vou te falar, viu? Faria de novo, porque foi muito bom. Eu que estava com medinho lá atrás, passei uma vexame, né? Que é aquela coisa de chorar no final, tal. E até hoje, eu não fiz o grupo ainda, porque sempre a gente precisa de alguma coisa, ajudo eles em alguma coisa. E assim, gente, tem 2 semanas só, né? Uma semana que a gente tá sem, ou 2. Parece que é um vazio que a gente sente, porque foi muito bom saber que tem tanta gente bacana assim com a gente. Verdade, Carlos. A gente sente falta deles, né? Das nossas turmas. Carlos, agora caminhando um pouquinho, né, para o final da nossa conversa. Que maravilhosa conversa, por sinal. Nossa. Eu queria fazer a última pergunta aqui para você. Qual foi a maior lição que o Multiplica te trouxe? Olha, foram várias. De emocionar, assim, né? Eu já não vou chorar aqui pra vocês não, que esse vexame eu não pago não mais não. Não sei. Não, mas ó. O Multiplica, ele me trouxe várias lições. Eu não sou perfeito, ninguém é. Eu sofri um trauma muito grande na minha juventude, que eu não quis o magistério. E para eu estar aqui, passei por muita coisa. Então, o que talvez o Multiplica quem me trouxe é que valeu a pena tudo. Valeu a pena. Valeu a pena porque instruir, ser parceiro de conhecimento, você vê o seu estudante. Esses dias, eu estava no restaurante e veio um garçom, um restaurante muito, muito bem frequentado, por N coisas, e eu tô vendo um garçom olhando para mim. Eu falei assim, será que me conhece? Ele olhou para mim e falou, oi, professor. Olha só. Gente, eu fico até arrepiado. Aí ele falou assim, eu só dei aula para ele 2 meses. Olha. Sabe o que o senhor falou para mim? Deu certo, eu tô no meio do período, meio do curso de nossa, tô todo arrepiado, gente, do curso de Direito. E eu já tava fazendo Multiplica, né? Óbvio. Aí eu pensei assim, vale a pena. Vale a pena. O Multiplica me trouxe milhões de coisas, muitas coisas. Mas entre elas, é de que vale a pena você dar aula, vale a pena você acolher, vale a pena você estudar, porque a gente só muda a nossa... Eu falo isso direto para os meus estudantes. A gente só muda a nossa condição, a gente só muda a nossa condição social, a gente só muda a nossa condição intelectual se a gente tiver conhecimento. Sim. Se a gente não tem conhecimento, eu falo, a pessoa até me critica, mas você está falando isso para o 6º ano? Sim. É do 6º ano que vai estudar para poder ir para o Prontos para o Mundo. O Prontos para o Mundo, para mim, é fantástico também, que dá a oportunidade de você, gente, para outro país. Não, isso é bobagem. Não. Conhecer outra cultura, conhecer outras pessoas. Quem não gosta? Sim. Então, se você me falar o que o Multiplica me trouxe, foi vida. Olha que lindo. Vida, porque quando você tem vida, você tem vontade de dar isso, e eu não tenho vergonha de falar, tá, gente? Eu amo, eu acho que essa troca é muito importante. Sim. E eu vou fazer, assim, uma declaração e até um apelo, sabe? Aproveitem. Você imagina, nós estamos na maior capital
da América Latina. Eu falo que na região metropolitana, que a gente fala hoje de Guarulhos. Eu queria saber qual é o programa de educação no mundo que dá essa oportunidade ao professor. Que é a oportunidade de você estar lá, a oportunidade de você trocar suas... que a gente já falou sobre isso, mas só frisando suas experiências, que foram boas, às vezes também não foram tão boas. Exatamente. Então, assim, o problema já existe, não é só no Brasil. Nós estamos tendo uma crise no ensino médio na França, um país revolucionário. As pessoas não querem estudar. Então, assim, nós ainda temos condições. Nós temos condições. E essa formação é muito importante. E mostra que a gente não está sozinho. Verdade. Isso é o melhor. Essa é a essência mesmo do Multiplica, gente. Trazer professores que tragam as suas práticas. É um ambiente voltado para a formação continuada, né? É um ambiente onde você vai ser acolhido, né? Você vai ter a empatia ali. Sim. Então é um grupo de professores da mesma disciplina, do mesmo componente, né? Que tem as mesmas ansiedades, né? Os mesmos medos, né? Mas também vai trazer as vitórias que cada um conquistou, né? Exato. E é uma coisa importante que a gente gosta de falar, que ninguém se torna professor por acaso, né, Carlos? Ninguém. E eu sou prova aqui. Então, vem pro Multiplica. Vem, eu agradeço a atenção de vocês no dia de hoje. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.